E a gente abre o programa de hoje falando sobre a CUT. Para fazer dinheiro, a Central Única dos Trabalhadores, que é a maior das centrais sindicais e braço político do petismo, agora derrotado, vai sair do próprio prédio no bairro do Brás, em São Paulo, sua sede há 23 anos, e vai se mudar para um endereço antigo, no centro histórico da cidade de São Paulo. No final de julho, a executiva da CUT aprovou a venda do local. Avaliado em 40 milhões de reais, o imóvel com 7 andares está sendo negociado com a Igreja Mundial do Poder de Deus, que ocupa um quarteirão inteiro do outro lado da rua. O negócio ainda não foi fechado, mas o presidente Wagner Freitas, aquele que odeia a democracia, já decidiu pela saída do Brás. O fim da contribuição sindical obrigatória, levado a cabo pela reforma trabalhista do governo Michel Temer, levou a CUT à bancarrota. E lá em Brasília, nosso José Maria Trindade, é um reflexo direto, Zé, o fim do imposto sindical e essa derrocada da CUT? Boa noite. A coisa não está fácil para ninguém, não, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Augusto. Boa noite, compadre Zé. Pois é, vamos lá. Olha, eu antecipei aqui essa crise, né? Dizendo que os sindicatos entraram em dificuldade e a Central Única dos Trabalhadores, como toda central, né? Se nutre exatamente desta pirâmide sindical. Ou seja, todos os sindicatos contribuem para uma central e essa central fica no topo da pirâmide. E aí, quando a pirâmide cai, o topo também cai, né? Então é natural. A CUT está reduzida a poucos sindicatos na área pública, né? Se transformou aí numa central chapa branca. Poucos sindicatos estão se filiando à CUT, então a ideia é essa mesmo. Só que a decisão é tomada tardia, porque o buraco está muito grande, a informação é de que a CUT enfrenta problemas financeiros e acabou se transformando também num cabidão, né? Todo mundo os companheiros que estão sem emprego e tal, vão para a militância, acabam como funcionários da central sindical. Não é um privilégio da CUT. Várias centrais, conheço uma central, inclusive, de trabalhadores autônomos. Imagine, uma central de trabalhadores autônomos. Então, se você é trabalhador autônomo, acha que está livre de sindicato? Tem sindicato, sim, e cada sindicato tem a sua central, ou seja, as centrais sindicais estão sentindo o reflexo do fim da base, né, da pirâmide sindical. Eu vou te falar uma coisa, Vitor, eu não acredito em extinção de sindicato, fim de sindicato. Agora, que eles terão que se reformular, isso eu não tenho a menor dúvida. Sindicato, para existir daqui para frente, ele vai ter que se explicar com o trabalho. Não é assistência odontológica, médica, não. É existencial mesmo. Ele tem que provar para o sindicalizado que ele é necessário. E aí o sindicalizado terá orgulho até de pertencer àquele sindicato e pagar a taxa sindical. É assim que vai funcionar daqui para frente. Bom, sempre se diz, há muito tempo se diz que não há nada melhor no Brasil, nada mais lucrativo do que criar um sindicato, uma igreja ou um partido. A vida das igrejas aí, que um dia vão viver também crise parecida, ainda vai bem. Os partidos começaram a sofrer, já alguns não ultrapassaram a cláusula de barreira, daqui a pouco vai acabar essa mamata de fundo partidário e tal, e também haverá problemas gravíssimos com os partidos e muitos vão desaparecer. E os sindicatos, como a gente tem avisado aqui nos Pingos dos Is há muito tempo, começaram a viver a sua bancarrota. O Zé Maria tem dito sempre o seguinte: os sindicatos têm de se modernizar e têm de atender efetivamente ao sindicalizado, senão não vale a pena. Eles têm serviços ruins, serviço, por exemplo, de assistência jurídica é péssima, médica é péssima, tudo é ruim. Eles só fazem política, eles ainda sonham com a revolução marxista, né? Ainda acham que vão trazer o paraíso socialista para o Brasil e se esquecem de coisas elementares como, por exemplo, muitos sindicatos no Brasil representam, teoricamente, profissões que vão acabar em poucos anos. Eu me lembro que no século passado ainda eu conversava com gráficos que viviam fazendo greve, dizendo: olha, um dia o sindicato de vocês vai desaparecer,
os computadores farão o trabalho que vocês fazem hoje e tal. Em vez de treinar os sindicalizados para o futuro, eles ficaram ali esperando o tempo passar. Resultado, o que era um dos sindicatos mais fortes entre todos no Brasil, hoje não existe mais. Vai acontecer isso com todos os que não sabem se adaptar aos novos tempos e, como disse o Zé Maria, quando a base treme, desaba aí a cúpula. A CUT vive de sindicatos, que é como esse viaduto aí, o alicerce vai desaparecendo, cai, o viaduto racha, o viaduto, etc. Esses caras só fazem política. Esse presidente do Wagner Freitas, ele só fala em fazer revolução, pegar em armas, etc. Ele devia pegar um pouco no trabalho, né? Pegar no serviço, como se dizia no interior, como se diz no interior, e começar a descobrir os novos tempos, porque eles vão morrer de velhice precoce. Porque eles poderiam prolongar a sua vida se pensassem mais nos associados e menos nos seus chefes políticos. Ô Zé, além da contribuição sindical, teve também a questão política, a questão ideológica que afastou os membros da CUT, ou foi só esse corte de dinheiro aí promovido pela reforma do Michel Temer? É porque houve, na verdade, um corte existencial. Até então, todos trabalhavam um dia por ano para os sindicatos. Os sindicatos, então, viveram uma época de euforia. Uma carta sindical chegava a custar 4 milhões de reais, sustentava partidos políticos que dominavam o Ministério do Trabalho. É o caso do PTB, né? O PTB. E se uma carta valia 4 milhões de reais, uma carta sindical é uma autorização para a abertura de um sindicato. Imagina quanto esse sindicato arrecadava, né? Ou seja, faturava. E aí houve o fim, né? A lei que acabou com o imposto sindical obrigatório. E aí começou a dificuldade financeira dos sindicatos. Como tudo na vida assim, né, Augusto? Como diz lá o livro famoso do Meio e Mensagem, né, a indústria da comunicação, de que um jornal morre 10 anos antes, o sindicato também é assim. Ele também morre 10 anos antes, ou seja, quando ele fecha, há 10 anos atrás ele já acabou e vem enrolando, começa a contrair dívidas. Já tem muito sindicato aqui se preparando para fechar as portas. A CUT vai sobreviver se continuar pendurada nos servidores públicos, só isso. Sabe que eles me lembram, assim, é como se você entrar numa redação ou num estúdio, como aqui estamos, e em vez de enxergar laptops, essas coisas aí modernas, né? Essas coisas acontecem. É pegar gente trabalhando com aqueles microfones de latinha, ali fazendo anotações com bico de pena. Presas ao passado, vivendo em outra época. O discurso é antigo. Eles são companheiros, vamos parar e falam em greve geral. Tem sindicato que vai ser levado à greve geral pela paralisia, paralisia financeira. Eles não têm mais a boquinha, porque além, o Vitor estava falando quais foram as outras torneiras fechadas, a mesada do governo. Eles tinham tudo. O 1º de maio, que as centrais sindicais faziam, tinha como patrocinadores quem? As estatais entravam nessa. Você via lá, propaganda da Caixa Econômica, Banco do Brasil, morreu, fechou a torneira, ponto.